A notícia chegou ao amanhecer, quando o céu ainda se tingia de laranja e vermelho sobre as planícies de Salerno. Um objeto não identificado havia caído na região conhecida como Planalto Cinzento, uma área desolada de rochas sedimentares e silêncio ancestral. Valentina Ivan, coordenadora da equipe de resposta rápida e geóloga experiente, recebeu as coordenadas com uma mistura de ceticismo e fascínio. Meteoritos eram comuns naquela latitude, mas os primeiros dados sugeriam algo incomum: pedaços emitindo um tipo de radiação desconhecida, detectada por satélites minutos antes do impacto. Ela reuniu 3 especialistas, um físico de partículas, um biólogo molecular e uma engenheira de sistemas, e partiu com eles em uma van blindada rumo ao local. A estrada de terra parecia interminável, flanqueada por montanhas que observavam-nos com indiferença. O primeiro pedaço foi encontrado ao lado de uma cratera rasa. Sua superfície lisa e negra refletia a luz do sol como se fosse líquida. O físico Luiz, homem grisalho com mãos trêmulas, aproximou-se de um dispositivo Geiger modificado. O instrumento emitiu um zumbido baixo, quase melódico, diferente de qualquer coisa registrada em manuais. Não é radioativo no sentido tradicional, murmurou ele, ajustando os óculos. É como se interagisse com o ambiente. Valentina ajoelhou-se e tocou a pedra com a ponta da luva. Estava quente, quase orgânica, apesar de inerte. Enquanto o biólogo coletava amostras, nuvens escuras encobriram o sol, e o vento trouxe um cheiro metálico que deixou a equipe inquieta. Naquela noite, no acampamento improvisado, os pedaços foram dispostos sobre uma mesa de alumínio. Sob luz ultravioleta, padrões iridescentes surgiram, parecendo mover-se quando ninguém olhava diretamente. Yumi, a engenheira, jovem com cicatrizes no rosto e experiência em inteligência artificial, conectou um espectrômetro portátil a um laptop. Os gráficos gerados não faziam sentido, picos de energia em frequências que desafiavam as leis conhecidas da física. É como se essa matéria não seguisse regras fixas, disse ela, digitando rapidamente. Valentina notou que Luiz havia ficado quieto, os olhos fixos em um pedaço menor que pulsava no ritmo de sua respiração. Na manhã seguinte, o terceiro fragmento desapareceu. Ninguém admitiu tê-lo movido. A análise dos pedaços revelou estruturas cristalinas internas que não correspondiam a nenhum mineral catalogado. Sob o microscópio eletrônico, os átomos se organizavam em padrões fractais, como se a própria matéria soubesse como se estruturar. O biólogo Render, homem de poucas palavras e dedos ágeis, isolou uma substância gelatinosa nas bordas de uma amostra. Testes iniciais indicaram que era inerte, mas, quando exposta a células humanas, as membranas começaram a se fundir, criando híbridos instáveis. Isso não é vida, disse ele, pálido. É algo tentando imitar vida. Enquanto isso, Yumi decifrava sequências numéricas gravadas nas laterais dos fragmentos, usando seus próprios algoritmos. As sequências traduziram-se em coordenadas geográficas, mas não na superfície terrestre. Apontavam para locais subterrâneos, como se o objeto fosse projetado para guiar alguém a câmaras profundas. Valentina perguntou: "Você acha que isso é uma espécie de mapa?" Yumi hesitou. Ou uma mensagem. Mas para quem? Luiz, cada vez mais isolado, começou a gravar vozes em seus equipamentos, chiados que, quando acelerados, soavam como sussurros em línguas mortas. Uma noite, Valentina o encontrou no laboratório, cercado por fragmentos dispostos em círculo. "Eles respondem", disse ele, com a voz embargada. "Quando os arranjo assim, a radiação muda. É uma conversa." Ela ordenou que descansasse, mas, naquela noite, todos os relógios do acampamento pararam às 3 horas da manhã. No quarto dia, Render desapareceu. Seu caderno foi encontrado perto de um riacho. Suas páginas, cobertas de desenhos de criaturas com membros longos e olhos compostos. A verdade veio em pedaços, como um quebra-cabeça montado às pressas. Os fragmentos não eram apenas extraterrestres, eram partes de um artefato, talvez uma forma de comunicação ou transporte. As coordenadas levaram a equipe a uma caverna próxima, onde paredes de basalto continham ranhuras idênticas aos padrões dos meteoritos. Ao encaixar um fragmento na rocha, luzes azuis percorreram as fendas, formando uma espiral que desafiava a gravidade. Valentina sentiu um puxão no peito, como se o ar estivesse sendo sugado para dentro da pedra. Luiz insistia que os sussurros eram instruções,
enquanto Yumi alertava sobre os riscos de ativar algo além de sua compreensão. Antes de desaparecer, Render escreveu: "Eles não querem nos machucar. Querem nos transformar." O último fragmento, maior que os outros, foi encontrado no fundo da caverna, envolto em uma névoa prateada. Ao tocá-lo, Valentina viu imagens fugazes, cidades de geometria impossível, criaturas feitas de luz e sombra, e uma escuridão que engolia estrelas. Quando retornaram à superfície, o mundo parecia diferente. Cores mais vibrantes, sons mais nítidos. Luiz notou que as cicatrizes de Yumi haviam desaparecido. Render foi encontrado dias depois com a pele translúcida, revelando veias que brilhavam no escuro. Ele sorria, mas não falava. Valentina nunca entregou o relatório final. Em seu lugar, enviou uma única frase: "Não estamos mais sozinhos." A caverna respirava. Não havia outra explicação para o ar que entrava e saía em golfadas irregulares, carregando cheiro de ozônio e algo doce, como flores em decomposição. Yumi ajustou a lanterna frontal, projetando sombras que dançavam nas paredes, como espectros curiosos. O fragmento maior, agora encaixado em uma fenda do basalto, emitia um zumbido grave que fazia os dentes vibrarem. "Isso não é normal", disse Luiz, os olhos fixos na espiral de luz azul que se expandia lentamente. "É uma porta." Valentina estendeu a mão hesitante, e a névoa prateada envolveu seus dedos. Por um instante, viu-se um deserto de vidro, sob 3 luas, e uma voz, ou a ideia de uma voz, sussurrou: "Vocês são os primeiros em muito tempo." Ela retirou a mão abruptamente, o suor frio escorrendo pela nuca. "Não toquem nos fragmentos sem equipamento", ordenou, mas já era tarde demais. Yumi já havia conectado os sensores ao artefato, e os dados inundaram os monitores. Flutuações quânticas, leituras de temperatura oscilando entre o zero absoluto e milhares de graus. "É como se o espaço aqui desse", murmurou, digitando códigos para estabilizar a transmissão. Luiz, no entanto, estava distante, os lábios movendo-se em silêncio enquanto rabiscava símbolos em um caderno. Valentina reconheceu alguns glifos antigos, vistos em templos submersos que desafiavam a datação. No acampamento, os equipamentos começaram a falhar. Rádios emitiam estática entrecortada por vozes infantis cantando em coro, bússolas giravam em espirais, apontando para o próprio centro. Render reapareceu ao amanhecer, mas algo estava errado. Seus olhos, antes castanhos, brilhavam com um tom dourado na luz fraca, e sua pele tinha uma textura cerosa, como se a matéria de seu corpo estivesse sendo reorganizada. "Eles me mostraram coisas", disse ele, a voz ecoando como se viesse de um lugar profundo. "Não somos um acidente. Fomos escolhidos." Valentina ordenou que ele ficasse em quarentena, mas Yumi argumentou: "Já é tarde demais. Olhem as amostras." Sob o microscópio, as células da substância gelatinosa tinham se replicado, formando estruturas semelhantes a neuroníos. "Está aprendendo", concluiu ela, enquanto fibras sinápticas artificiais disparavam sinais elétricos. Luiz riu, um som seco e desesperado. "Isso não é aprendizado. É reconhecimento." Naquela noite, o fragmento na caverna emitiu um pulso que derrubou a energia do acampamento. No escuro, Valentina viu formas moverem-se na periferia de sua visão, sombras com membros demais, silhuetas que se desfaziam em partículas de luz. Quando as lanternas voltaram, Yumi estava ajoelhada diante do artefato, os dedos enterrados na névoa prateada. "Eles querem nos levar para casa", disse ela calmamente, como se falasse de um passeio. "Não é uma invasão. É um resgate." Luiz desapareceu na manhã seguinte, deixando para trás seu caderno. Nas páginas, glifos antigos misturavam-se a equações que sugeriam manipulação do tempo. Valentina o encontrou na floresta, parado diante de uma árvore petrificada, os olhos fixos em algo invisível. "Eles estão em todos os lugares", sussurrou ele. "Só não sabíamos como olhar." Quando retornaram à caverna, o mapa de coordenadas de Yumi havia se expandido, traçando linhas que conectavam sítios arqueológicos, usinas nucleares e pontos de colapso oceânico. "É um circuito", disse Render, agora com veias luminosas percorrendo seus braços. "E nós somos a chave." Valentina sentiu o peso do relógio em seu pulso,
marcando simultaneamente 3 horários diferentes. Antes que pudessem decidir o próximo passo, o fragmento maior rachou, liberando uma luz que não iluminava, mas penetrava. Por um instante, todos viram a verdade. Não eram humanos diante de um artefato alienígena, mas peças de um quebra-cabeça cósmico, ignorantes de seu próprio papel. E no centro de tudo, algo esperava, algo que não era benevolente nem cruel, apenas curioso. A luz se apagou. E no silêncio que se seguiu, Valentina percebeu que o fragmento havia deixado uma marca em sua mão, um círculo perfeito, como uma cicatriz que não existia antes. A mensagem final de Luiz chegou por satélite 3 dias depois. Uma única frase repetida em todas as frequências: eles não estão vindo. Já estão aqui. A cicatriz na mão de Valentina coçava como uma ferida que não cicatrizava. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento de Luiz foi mais pesado do que qualquer ruído. Yumi, agora com os olhos brilhando como se estivessem conectados a uma corrente invisível, começou a compor um código em seu laptop, tentando decifrar o que havia acontecido. Ele não foi embora, disse ela, sem levantar os olhos da tela. Está em algum lugar, mas não é o mesmo. Valentina sentiu um nó no estômago. Sabia que algo havia mudado, não apenas nos homens, mas no próprio ar, na maneira como as sombras se moviam e como o tempo parecia flutuar. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, Valentina acordou com o som de um sussurro vindo da caverna. Era baixo, quase imperceptível, mas cheio de intenção. Saiu cautelosamente do acampamento, a lanterna apagada, e encontrou Yumi diante do fragmento maior, agora pulsando com uma luz que parecia respirar. Eles estão esperando por você, disse Yumi, sem surpresa. Você é a última. Valentina sentiu o coração acelerar, mas também uma estranha calma. Não sabia se era medo ou aceitação, mas algo dentro dela dizia que já estava tarde demais para recuar. Quando voltou ao acampamento, todos estavam acordados. Render, ainda com a pele translúcida e veias luminosas, sorria como se tivesse visto algo maravilhoso. Eles não querem nos destruir, disse, sua voz ecoando de forma distorcida. Querem nos completar. Valentina olhou para seus companheiros, para os sinais de mudança em seus corpos, e entendeu. O que havia caído das estrelas não era apenas um objeto, era uma resposta. E eles, de alguma forma, tinham sido escolhidos para recebê-la.